Lamentações, capítulo 3, versículo de número 14. Lamentações, capítulo 3, versículo 14. Assim diz o texto: fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Versículo 21. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Em outras traduções, Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meus queridos e amados irmãos, eu prometo que eu vou ser muito breve, mas eu preciso de toda a sua atenção no nome de Jesus. O livro de Lamentações é um livro especial, porque é um livro que, na divisão bíblica atual, aqueles que já fizeram bereanos e que estudaram conosco a aula de bibliologia, sabem que o livro de Lamentações, ele acaba estando inserido nos livros dos profetas maiores, porque a lamentação é a lamentação do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias é um profeta maior. Só que o livro de Lamentações, pela sua estrutura, ele se classifica como uma poesia hebraica. Então esse livro, ele poderia facilmente compor o livro das poesias, os livros poéticos, que são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O livro de Lamentações, ele tem um formato de poesia, porque quando nós observamos a estrutura dele, vocês vão ver algumas epígrafes, alguns títulos, se vocês observarem no livro, fazendo referência a umas palavras que parecem estranhas e soam estranhas para conosco, mas essas palavras fazem referência ao alfabeto hebraico. É por isso que ele se classifica como uma poesia, porque a sua estrutura, a sua organização está nos acrósticos hebraicos. O alfabeto hebraico tem cerca de 22 letras. Então, o livro ele vai se ajustando, ele vai se adequando conforme o alfabeto hebraico. Então, ele é um livro poético. Quando eu falo de livro poético, eu não estou falando simplesmente de alguém que está apaixonado e que torna esse livro um romance. Eu estou falando de alguém que, através daquilo que escreveu, está expondo os seus sentimentos, está expondo as suas emoções, quer sejam emoções positivas, quer sejam emoções negativas. E quando a gente olha para a classificação do livro, quando a gente olha para o tema do livro, a forma de lamentação com que o profeta Jeremias se expressa, indica que as suas emoções estão abaladas por alguma coisa que aconteceu. Afinal, quem é esse profeta? Para ele chegar aqui e Deus permitir que o seu registro de lamentação fique aqui fixado, para que hoje, no dia 6 de outubro,
os crentes do industrial ouvissem a palavra situada neste livro. Quem é este profeta? O que é que ele viveu? O que foi que ele passou? O profeta Jeremias é um profeta chamado por Deus. É um profeta sacerdote. É alguém que vem de família sacerdotal. Além de ser profeta, ele também é sacerdote. O nome Jeremias, no seu significado, já traz uma mensagem. Significa Deus estabelece, Deus lança, Deus coloca, Deus firma, Deus lança. Então o profeta Jeremias é alguém escolhido por Deus. É alguém que tem um ministério longínquo. É por isso que ele é chamado de profeta maior, porque ele é alguém que tem um ministério de mais de 4 décadas. E o ministério do profeta Jeremias acontece em 4 reinados diferentes. E nesses 4 reinados diferentes que ele participa, são 4 estágios diferentes do seu ministério. Então é alguém escolhido por Deus para viver algo que Deus preparou. Não o que ele queria, mas o que Deus preparou. Para me poder falar das Lamentações, é necessário eu entender o livro do profeta Jeremias. O livro que antecede as Lamentações de Jeremias. Porque as Lamentações de Jeremias são explicadas pela história que é relatada no seu livro. E quando nós vamos ler o livro do profeta Jeremias, você vai até mesmo se surpreender. Se você nunca leu e começar a ler esse livro, você vai ter uma surpresa. Porque quando nós olhamos a formação da Bíblia, nós entendemos que o livro que tem a maior extensão são o livro dos Salmos, são 150 salmos. Se nós formos analisar, o livro que tem a segunda maior extensão é o livro do profeta Isaías, que tem 66 capítulos. Mas quando nós olhamos para o livro do profeta Jeremias, tem uma quantidade menor de capítulos do que Isaías, mas a sua extensão é muito grande. São 52 capítulos, mas 52 capítulos que trazem mensagens extensas, que trazem mensagens de juízo. Os 52 capítulos, cada um deles, Deus usa o profeta Jeremias para falar algo direcionado, não só ao povo de Israel, não só ao povo de Judá, mas como para todos os reinos daquela época. O profeta Jeremias não é um profeta que profetiza só para um reino. O profeta Jeremias é um profeta que profetiza para Judá, que profetiza para Israel, mas também que profetiza contra o Egito, que profetiza contra Moabe, que profetiza contra a Babilônia. Ou seja, ele é um profeta universal. É um profeta levantado por Deus com um ministério internacional. O seu ministério ultrapassa as fronteiras do reino de Judá, ultrapassa as fronteiras do reino de Israel. É só nós observarmos o conteúdo do livro de Jeremias. No capítulo 1, nós vemos o chamado ministerial de Jeremias. No capítulo de número 2, nós vemos Deus usando o profeta Jeremias para falar a respeito da apostasia de Israel. No capítulo de número 3, o profeta Jeremias vai dizer que Judá é pior do que Israel, que apostatou. No capítulo de número 4, o profeta Jeremias vai profetizar a desolação iminente que sobrevirá ao reino de Judá. No capítulo de número 5, o profeta Jeremias vai falar sobre a depravação universal do reino de Judá. No capítulo de número 6, o profeta Jeremias vai falar que a destruição ela virá de Israel ou ela está vindo de Israel. No capítulo de número 7, o profeta Jeremias vai dizer que o arrependimento é a única esperança. No capítulo de número 8, o profeta Jeremias vai dizer que o tempo da colheita passou.
No capítulo de número 9, o profeta Jeremias vai dizer, a Bíblia, melhor dizendo, vai dizer que o coração do profeta está partido. No capítulo de número 10, o profeta que tem um coração partido, ele vai dizer que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus que domina sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. No capítulo de número 11, o profeta Jeremias vai falar que a aliança entre Deus e o povo foi violada por causa do pecado do povo. No capítulo de número 12, o profeta Jeremias vai se queixar. No capítulo de número 13, Deus vai usar um cinto estragado para o profeta Jeremias entregar uma mensagem para o povo. No capítulo de número 14 e no capítulo de número 15, o profeta Jeremias vai interceder pelo povo. No capítulo de número 16, Deus chega para o profeta Jeremias e dá uma ordem muito direta para ele. E a ordem é a seguinte: Jeremias, tu não vai casar e tu não vai ter filho. No capítulo de número 17, a Bíblia também vai dizer que Deus levanta o profeta Jeremias para dizer que o pecado de Judá é inevitável. No capítulo de número 18, o profeta Jeremias vai falar sobre o barro do oleiro. No capítulo de número 19, o profeta Jeremias vai falar sobre o vaso de barro. No capítulo de número 20, o profeta Jeremias é preso. No capítulo de número 21, o cerco de Jerusalém começa a acontecer. No capítulo de número 22, o profeta Jeremias faz uma advertência ao rei Jeoaquim. No capítulo de número 23, o profeta Jeremias faz uma advertência para os falsos profetas. No capítulo de número 24, o profeta Jeremias usa 2 cestas de figos para poder entregar uma mensagem para o povo. No capítulo de número 25, o profeta Jeremias profetiza os 70 anos de cativeiro babilônico. No capítulo de número 26, o profeta Jeremias é julgado pelos oficiais de Judá. No capítulo de número 27 e no capítulo de número 28, o profeta Jeremias fala sobre um jugo de cordas e de madeiras. No capítulo de número 29, o profeta Jeremias escreve uma carta para os exilados de Judá. No capítulo de número 30 e no capítulo de número 31, o profeta Jeremias vem profetizar a respeito do povo de Judá, dizendo: vocês estão em cativeiro, mas não se preocupe, Deus trará sobre vocês um tempo de renovo, e vocês cantarão e celebrarão por aquilo que Deus restituirá a vocês. No capítulo de número 32, o profeta Jeremias compra um campo. No capítulo de número 34, o rei Zedequias liberta aqueles que estavam escravos. No capítulo de número 35, os recabitas são honrados porque não tomavam vinho, e isso por conta de um propósito de Deus. No capítulo de número 36, o profeta Jeremias se encontra em um estado de dificuldade, porque o rei pega o livro que o profeta Jeremias tinha escrito e lança esse livro no fogo. No capítulo 37 e no capítulo de número 38, o profeta Jeremias é preso. No capítulo de número 39, Jerusalém é incendiada. No capítulo 40 e no capítulo de número 41, Gedalias é posto como governador de Judá. No capítulo de número 42 e no capítulo de número 43, o profeta Jeremias vai para o Egito. No capítulo de número 44, Deus toma o profeta Jeremias e faz um último apelo para a nação, para que a nação abandonasse a idolatria. No capítulo 45, Baruque, o secretário do profeta Jeremias, desaparece. No capítulo de número 46, o profeta Jeremias profetiza contra o Egito. No capítulo de número 47, o profeta Jeremias profetiza contra os filisteus. No capítulo de número 48, o profeta Jeremias profetiza contra Moabe. No capítulo de número 49, o profeta
profeta Jeremias profetiza contra Amon, contra Edom, contra a Síria, contra Elon e contra Azor. No capítulo de número 50, o profeta aí 51, o profeta Jeremias, ele profetiza a queda da Babilônia. No capítulo de número 52, o profeta Jeremias agora vai falar do cativeiro babilônico. Ou seja, nos 52 capítulos do livro do profeta Jeremias, existe uma mensagem de Deus, e não só uma mensagem de juízo, mas uma mensagem de restauração. Só que acontece o seguinte, meus irmãos, esse profeta que profetizou que o povo seria restaurado, e esse profeta que profetizou não só que o povo seria restaurado, mas a principal preocupação desse profeta era a seguinte: eu quero que o meu povo se arrependa, eu quero que o meu povo se converta, eu quero que o meu povo mude os seus maus hábitos, eu quero que o meu povo seja fiel. Esse homem se encontra em estado de dificuldade, porque parece que tudo aquilo que ele pediu para Deus não acontece, tudo aquilo que ele pediu para Deus que não acontecesse está acontecendo. Então o profeta está entrando, talvez, não talvez, mas com certeza, em um estado de crise. E aqui eu posso pontuar os 4 estágios da vida do profeta Jeremias. O momento em que ele é chamado, e que todos talvez desacreditam dele, e que talvez ele também desacredita de si mesmo, mas Deus olha para ele e diz: não temas por ser uma criança, eu te levantei, eu te chamei e eu te constituí por profeta sobre as nações. Prega a palavra que eu resolvo depois. Ou seja, ele está dizendo: aqui eu vou entregar o recado, se Deus está mandando eu vou falar, não importa qual seja a mensagem, eu vou falar, eu vou entregar. Quando a gente olha para o segundo estágio da vida do profeta Isaías, eu já vejo uma dificuldade maior. Por quê? Porque aquilo que ele recebe no primeiro estágio de sua vida, no reinado do rei Josias, quando acontece um avivamento em Judá, e naquele momento o seu ministério é fortalecido pelo avivamento que acontece. Já no segundo estágio da sua vida, o povo que tinha sido avivado entra em um estado de decadência espiritual. Eu vou para o terceiro estágio do profeta Jeremias, e nesse estágio ele está vendo tudo aquilo que ele desejava que acontecesse não acontecer. É por isso que quando ele chega no capítulo 20, ele faz uma lamentação para Deus. Ele já está lamentando no livro, não é só no livro de lamentações, é no livro que leva o nome dele. No livro que leva o nome dele, no capítulo 20, ele está dizendo assim para Deus: iludiste-me, Senhor, iludiste-me, o Senhor me abandonou, eu não quero mais saber, eu vou deixar para lá, eu vou abandonar, eu não vou mais entregar a mensagem, eu não vou mais entregar o recado, eu fui iludido, eu fui enganado. Só que quando ele está dizendo eu vou desistir, eu vou parar, eu vou abandonar, eu não quero mais saber, ele vai falar lá depois: mas a palavra ardia como fogo nos meus ossos, eu quis deixar, eu quis parar, eu quis dizer não para ele, mas a palavra arde aqui dentro, a chamada arde aqui dentro do coração. Eu quero desistir, eu quero parar, mas a chama que está ardendo dentro de mim é maior do que a minha vida. Oh glória, eu não posso parar de pregar, se eu parar de pregar eu vou morrer. Oh glória, e Deus me traz aqui nessa noite para dizer: você não vai parar, mesmo querendo parar, você não vai desistir, mesmo querendo desistir. Por quê, irmão Levi? Porque existe uma chama cerrada no seu coração. Ei, glória! Eu sinto a presença dele aqui. Existe uma chama cerrada no seu coração, uma chama de fogo. E eu estou pregando para pessoas aqui que teve momentos que chegaram aqui e disseram assim: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não tenho mais força, Deus, eu não aguento mais chorar, Deus, eu não aguento mais sofrer, Deus, o meu joelho já está calejado de tanto orar e a história não muda. Oh Senhor, talvez lágrimas não saiam mais de mim, eu vou sair da tua presença, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar o ministério, eu vou sair do conjunto de senhoras, eu vou sair do conjunto Atalaia de Israel, eu vou entregar o meu cargo na banda, eu vou entregar minha carteirinha de obreiro. Mas quando você pensou em desistir e você chegou aqui num culto como esse,
A palavra atingiu. Alabaracando séria. A palavra atingiu você com fogo. Ei, glória. A palavra atingiu você com fogo. E você chegou aqui cansado e Ele te renovou. Você chegou aqui de cabeça baixa e Ele disse: levanta a cabeça, Jeremias. Não foi você que me escolheu, Jeremias. Foi eu que escolhi você. Elabaracando série me candarabaia. Ei, glória. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, Jeremias. 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 Olha Ele acendendo a chama de novo dentro do teu coração. A chama que parecia que ia apagar, Ele está acendendo de novo. Não tinha mais vontade de orar. Olha Ele colocando vontade de orar de novo no teu coração. Não tinha mais vontade de ler Bíblia, mas Ele te trouxe aqui neste lugar para renovar a tua vida espiritual, renovar o teu ministério e dizer: a chama continua acesa. A chama continua acesa. A chama, quem recebe essa palavra, levanta a mão. A chama continua acesa. O diabo pensou que a luta ia apagar a chama. O diabo pensou que a prova ia fazer você baixar a cabeça. Mas Deus me traz aqui nessa noite para dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. É glória. É glória. Ele está se lamentando. Ele está chorando. E ele está dizendo: eu não quero mais pregar. Quando chega no livro de Lamentações, agora é outra situação. De novo o profeta está vendo uma dificuldade. Qual é, irmão Levi? Primeiro, ele está vendo o povo não querer se converter. E o povo zombar dele. E o povo fazer chacota dele. Agora a situação mais crítica. Esse povo que fazia chacota dele, que não queria dar ouvido à mensagem, esse povo agora é um povo que não está nem mais perto dele. Porque a dor dele era porque ele queria o melhor para o povo e o povo não entendia a mensagem. Só que ele amava o povo. Ele gostava do povo. O povo era errado, mas ele gostava do povo. Agora esse povo que ele ama, por causa do pecado, nem mais perto dele fica. O livro de Lamentações vai relatar, sabe o quê? O período da destruição de Jerusalém. Agora, o povo que antes estava perto dele, foi levado cativo. O povo não está mais perto. Ele não pode mais olhar na cara de quem ele ama. Ele não pode mais abraçar quem ele ama. Ele não pode mais nem dar carão em quem ele ama, porque é até bom, né, a gente dar carão em quem a gente ama, mas nem isso ele pode mais. O povo está longe por causa do pecado. E agora o profeta Jeremias chega aqui no versículo de número 14 e ele começa a dizer para Deus: Deus, a minha alma está destruída. A minha alma está acabada. O Senhor afastou a paz do meu coração. Eu não tenho mais paz. A minha força pereceu. A minha força acabou. Isso aqui, gente, é o auge da dor de Jeremias. No versículo 18, ele diz que a força dele acabou. Mas com a força dele, olha o que ele diz também que acabou: a minha esperança acabou também. Você imagina alguém falar isso para Deus? Deus, não foi só a minha força que acabou. A minha esperança não tem mais. Eu não tenho mais esperança de mudança. E talvez eu esteja pregando para pessoas aqui nessa noite, que chegaram aqui dessa forma. A luta tirou toda a tua força. E tem gente aqui
que não tem nem mais esperança naquilo que Deus vai fazer. Está desacreditado, está desesperançado. E com a desesperança vem o desespero. Quem está desesperançado está desesperado, porque não está vendo mudança, porque não tem perspectiva de mudança. E tem pessoas que chegaram aqui nessa noite, que o desespero bateu no seu coração, porque você acha que a sua família não tem mais jeito de mudar, porque você acha que o seu marido, de tanto você orar, não muda mais. Você disse: Deus, eu já orei demais, não aguento mais orar. Talvez esse seja o destino. Você nem fala de Deus e nem de futuro, você está falando de destino. Talvez seja isso que o Senhor quer para a minha vida. Tem gente que chegou aqui e que está dizendo: de fato, eu não vou alcançar os meus sonhos e os meus objetivos. Ou seja, está desesperançado. E tem gente que nem desesperado está mais, porque muitas vezes tem gente que está desesperada, mas está desesperada ainda esperando alguma coisa que socorra ela, alguma coisa que mude a situação, alguma coisa que reverta o quadro. Mas quando eu estou desesperançado, muitas vezes não desespero bate no meu coração. Por quê? Porque eu estou conformado com a situação calamitosa que eu estou passando. E tem pessoas aqui que pararam de lutar, tem pessoas aqui que pararam de orar, tem pessoas aqui que se esqueceram dos propósitos que fizeram para Deus, porque disseram: Deus, eu orei tanto, mas nada aconteceu. Não tem mais esperança, se conformou. Mas Deus me traz aqui nessa noite para dizer: eu vou renovar a tua esperança. Você vai voltar a fazer orações antigas que você não fazia mais. Você vai voltar a fazer propósitos que você não fazia mais. Você vai voltar a mergulhar na minha presença novamente com lágrimas. Aleluia. Elabaracando série me anda. Deus nessa noite me traz aqui para dizer: existe uma unção de renovo sobre este lugar, e Deus está trazendo esperança novamente. Deus está dizendo: é hora de voltar ao propósito, é hora de voltar às madrugadas de joelho, é hora de voltar à oração. Jeremias, não pare. O fogo ardeu no coração de Jeremias de novo. E porque o fogo arde no coração de Jeremias de novo, gente, olha o que ele vai dizer no versículo 20: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Ele já está começando a lembrar do que ele esqueceu. E no versículo 20 ele diz: disso me recordarei no meu coração. O homem que no versículo 18 disse: a minha esperança acabou. No versículo 21 ele está dizendo: por isso eu tenho esperança. Elabaracana suíde camanarraia. Levante as duas mãos para os céus em nome de Jesus. Porque Deus me traz aqui nessa noite para dizer: eu estou renovando aquilo que foi perdido. Eu estou colocando no lugar aquilo que estava fora do lugar. Eu estou fazendo todas as coisas novas de novo. Eu restauro a esperança, Jeremias. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui, gente? Ou sabe o que é que Deus está falando para me fechar? Deus está dizendo assim: lembra, Jeremias. Lembra de quê, Senhor? Lembra das promessas. Vou repetir de novo. Lembra, Jeremias. Lembra de quê, Senhor? Lembra das promessas. Vou falar de novo. Lembra, Jeremias. Lembra de quê, Senhor? Lembra das promessas. Lembra, Jeremias. Lembra de quê, Senhor? Lembra das promessas. Eu vim aqui nessa noite dizer: a promessa continua de pé.
O povo pode não ter dado ouvido para a tua mensagem. A Babilônia pode ter saqueado Judá. Jerusalém pode estar destruída, Jeremias. Tu pode até não estar mais dentro da tua casa, Jeremias. O Egito pode até ter sido o teu lugar de exílio, Jeremias. Mas deixa eu dizer, Jeremias, uma coisa. Jeremias, a Jerusalém está incendiada, Judá está na Babilônia, mas a minha palavra ainda está de pé. A minha palavra ainda está de pé, Jeremias. Passa céu e terra, Jeremias, mas eu velo para cumprir a minha palavra. Passa céu e terra, Jeremias, mas as minhas promessas ainda são reais. A promessa de Deus ainda está de pé, 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 ainda está de pé. Levante a mão para o céu e repita assim comigo: eu não vou parar. Mais forte, gente: eu não vou parar, porque ainda tem promessa. Oh glória, quantos tem promessa aqui, quantos tem promessa? Adore a Ele, 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 adore a Ele. Olha Ele renovando os sonhos de novo. Olha Ele renovando a esperança de novo. Olha Ele renovando a alegria de novo. Olha Ele renovando a força de novo. Olha Ele renovando o ânimo de novo. Olha Ele renovando a unção de, meu Deus, o que é isso? Olha Ele te dando autoridade de novo, Jeremias. Teve gente que chegou aqui triste, desanimada, cabisbaixo, sem saber o que fazer. Mas quando chegar em casa, vai ter gente que vai tomar um susto. O que foi que aconteceu? Vão perguntar para você. Você vai olhar e vai dizer: a promessa está de pé, 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 a promessa está de pé. Oh glória, oh glória. Oh, eu sinto Ele aqui, gente. Eu sinto Ele aqui. Porque tem gente que chegou aqui nessa noite que está cansada de chorar, está cansada de lutar. Tem gente que chegou aqui nessa noite, o joelho está calejado, mas Deus está dizendo: a promessa está de pé ainda. Foi por isso que tu não morreu, foi por isso que tu não saiu, foi por isso que tu não desistiu, foi por isso que tu não entregou. Tem promessa, tem promessa, tem promessa, tem promessa. Tem promessa. Tem promessa. É por isso que no capítulo 31, o profeta está dizendo: haverá um novo concerto em Judá. É por isso que no capítulo de número 33, no versículo 3, o profeta é usado para ele mesmo, dizendo: clama a mim. Clamar para quê? Se não tem mais esperança. Eu renovo a esperança para quê? Para clamar. Clamar por quê? Clama a mim, que eu vou te responder. E depois que eu te responder, te prepara, que eu vou anunciar coisa grande. Eu vou repetir de novo aqui, porque teve gente que não pegou. Eu vou te responder e te prepara, porque eu vou anunciar coisa grande. Eu vim aqui dizer para você: Deus não tem coisa pequena para você. Deus tem a coisa grande para você. Quem toma posse dessa palavra? Deus não tem coisa pequena para você. Deus tem a coisa grande para você. Então deixa dessa síndrome de coitadismo e começa a tomar posse da promessa. O que Deus tem para você é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. E tem mais. Não é só grande não, viu? É grande e firme. Sabe o que é que Deus está dizendo? Jeremias, eu não só faço dar, eu dou estrutura também. Alamaracanda é a série Micandarabarraia. Tome posse do que Deus está falando aqui, gente, que é de graça. Isso aqui é de graça.
É de graça, viu? Deus não só dá coisa grande, Ele dá estrutura também. Porque coisa grande qualquer um recebe. Agora administrar aquilo que é grande é só quem Deus trata. É só quem Deus trata. E Deus me traz aqui para dizer nessa noite: estou tratando, estou lapidando. Está doendo, está chorando, o joelho está calejado, a lágrima desce do rosto. Na madrugada o chão está gelado, mas mesmo assim tu dobra o joelho. A luta é grande, quanto mais você ora, mais a perseguição aumenta, mais o problema aumenta, mais a dor aumenta, mais a oposição aumenta. Mas Deus está te dizendo: Jeremias, eu estou te dando a estrutura, ó. Eu estou te dando a estrutura, para quando eu entregar a promessa, você vai saber como se comportar. Quando a promessa acontecer, o nariz não vai empinar, porque tu vai saber: quem deu fui eu, quem fez foi eu. Eita glória, quem colocou na posição de honra foi eu. Olha Deus te dando humildade nesta noite. Olha Deus te dando estrutura nesta noite. Olha Deus te dando graça nessa noite. Não basta só o que é teu, que é grande, é necessário ter estrutura de Deus. Olha Deus forjando o teu caráter no meio dessa prova. Olha Deus te dando graça no meio dessa luta. O barco balança para lá e para cá, o chicote vem para lá e para cá. Você é lançado na cova dos leões, a dor aperta, o coração aperta, mas Deus está dizendo: tem estrutura, 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 tem estrutura. O diabo pode até fazer proposta, mas está firme. Passou na minha olaria, Jeremias, foi feito na minha labaracalamassai, passou na mão do oleiro, passou no fogo. Meu Deus, o que é isso? Que revelação é essa que desce? Passou na mão do oleiro, passou no fogo, aguentou a crítica, aguentou a calúnia, aguentou a tempestade, aguentou a perseguição, aguentou a afronta, aguentou a dor. Está preparado, está preparado, está preparado, está preparado. Quem está preparado para viver um tempo de milagre? Quem está preparado para viver um tempo de promessa? Quem está preparado para viver novidades? Adore, 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 adore. Enquanto você adora, Ele vai te dando caráter. Enquanto você adora, Ele vai te dando estrutura. Enquanto você adora, Ele vai te dando força. Enquanto você adora, Ele vai te dando unção. Enquanto você adora, Ele vai te dando poder. Enquanto você adora, Ele vai te dando autoridade. Enquanto você adora, Ele vai te dando vida. Enquanto você adora, Ele renova. Isso, isso. Adore, agradeça, agradeça a Ele.